Muito boa noite, Marujara! Bruno Lopes, agora sim ao vivo do nosso projeto ProAcast, conectando para o Brasil e o mundo. Nessa nossa noite de terça, dia 8 de setembro de 2020. Sejam muito bem-vindos e vamos lá para a nossa conversa de hoje. Maria, cadê você? Cadê? Vamos lá. Todos estão conectados? Opa, entrou aqui, ótimo. Pessoas vão entrando. Deixa eu te chamando, Maria, para a gente ganhar tempo aqui. Nessa noite de terça, tranquila, vocês podem ver aqui no cantinho que ainda tem um rastro de sol nessa linda Porto Alegre. Vamos conectando. Isso! Oi, Olá! tá me ouvindo, Bruno? Sim! Oi, foi rápido, hein? Na arrumação, na Gente, mil roupa. desculpas, eu super confundi o horário. Mil perdões, mil perdões. Eu odeio me atrasar para Isso as não interessa, coisas. isso não interessa agora. Isso não interessa agora. Importante você estar aqui com a gente. Mas aí, tá me escutando bem? Tá relaxado? Tô, Pegou uma água agora? tô, estou. Isso, muito bom. Todas as pessoas vão chegando, por favor. Esse é o nosso projeto. Espero que todos fiquem bem à vontade e gostem, né? Como essa moça aqui, ó, gostou e ela topou de fazer parte disso. Eu estou muito legal, muito feliz por isso. Maria, eu sempre acho que nós vamos falar muito, né? Porque essa área, desde quando eu conversei com o Renato, essa área assim, me encantou. Na verdade, eu tentei, em uma certa época, fazer a prova, né? Mas acabei não desistindo de fazer. E aí eu tentei a naval mesmo. Mas eu vou dar uma abertura oficial ao programa e aí a gente já vai conversando. Pode ser? Claro, com certeza. Então tá. Então só um minutinho que a gente vai fazer essa abertura do programa. Quem me dera. Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e mundo. E graças a Deus as pessoas estão gostando, estão escutando. Escutem a gente, por favor, no podcast, o nosso podcast, né? Em todas as plataformas de áudio digital, né, que vocês tiverem preferência, tá? Porque eu quero muito que esse projeto vá para os alunos, vão, né? Sejam assistidos, sejam acessados, seja disponibilizado para as pessoas que necessitam de curiosidade para saber o que, por exemplo, é uma oficial de náutica. Então eu estou com uma baita de uma convidada, Maria Sarto, né? E olha que ela é uma pessoa, além de ser profissional, altamente envolvida com as demandas nacionais, que a gente pode falar um pouquinho rapidinho lá no final sobre isso também. Então, Maria, muito obrigado por acreditar no projeto, né? Muito obrigado por estar aqui. Sei que foi corrido, né? Mas que bom que está aqui, né? E as pessoas, né? Eu sei que você está envolvido em várias atividades. Eu quero poder ajudar, né, nisso aí também. Então, as pessoas que estão chegando aí, por favor, durante a conversa da Maria, vocês também fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, tá bom? Maria, então, por favor, se apresentem, por gentileza, para quem ainda não te conhece. Boa noite, gente. Eu sou a Maria Sarto. Eu sou segunda oficial de náutica e eu sou de Belém do Pará. E é isso. Agora a gente vai conversar sobre o que é ser um oficial de náutica, né? Vamos lá. Uhul. Essa Belém do Pará, profissão, que coisa maravilhosa! Eu ainda nunca tinha levemente. conversado com ninguém do Belém do Pará. Você está onde? Hoje você está onde? E eu estou em Belém, estou em casa. Está em Belém, que coisa boa! Né? Bom, tá, Belém, ótimo, ok. Não, eu estava me lembrando que recentemente a gente estava fazendo bastante trabalho aí com vocês sobre a pandemia, né? Agora já está mais normalizado? Sim, o estado do Pará hoje ele está estável. Ele está na Ai, que categoria coisa boa. estável, no amarelo. Uhum. Que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom. E você está como oficial desde quando? Eu comecei como oficial, de fato, em 2017. Mas eu me Uhum. terminei a minha graduação, onde a gente faz aquela praticagem, a gente chama estágio, né, de praticagem. Foi Sim. no final de 2016, eu terminei a minha praticagem, mas assumi realmente como oficial em 14 de setembro de 2017. Foi meu primeiro 2017? emprego. Opa! Isso. Foi meu primeiro Que bom. emprego.
Então tá, vamos falar para quem não conhece. O que é ser um oficial de náutica? Bom, o oficial de náutica, ele faz parte da equipe do passadiço, né? E do convés. Então, o passadiço seria... Quem que é passadiço? O passadiço seria a ponte de comando do navio, né? Nós somos oficiais que trabalham nessa ponte de comando e também temos várias rotinas no convés. E nós temos 4 categorias de oficiais de náutica durante a carreira, né? Tem o segundo oficial de náutica, o primeiro oficial de náutica, o imediato e o comandante. Isso numa marinha mercante clássica, né? Daquelas que vocês têm na cabeça, dos navios de cruzeiro, dos navios de carga. Hoje nós temos marinhas mercantes um pouco mais modernas, como plataforma, a gente poderia dizer assim, profissionais que trabalham em plataformas, assumem funções também diferentes, como operador de posicionamento dinâmico, que já é uma coisa um pouco diferente do que a gente vê em navio. Mas se a gente for falar da marinha mercante clássica, né, a gente fala dessas 4 funções durante a carreira. Hoje eu sou segundo oficial de náutica. Segundo oficial de náutica, ele é responsável, né, pela segurança e a salvatagem do navio. O que seria a segurança e a salvatagem? A salvatagem, a gente fala, por exemplo, as boias salva-vidas que vocês veem nos navios, os botes salva-vidas, os coletes salva-vidas, as baleiras, tudo isso é salvatagem. Então, alguém inspeciona aquilo para ter certeza que todo mundo da tripulação vai estar seguro caso daquilo se precise, né? Então, nos navios cruzeiros, que eu acho que são os mais populares, que dá para a gente fazer muita relação, tem oficiais de náutica para inspecionar todos os coletes salva-vidas e ter certeza que os passageiros, né, vão ter um colete salva-vida 100% operacional, como as boias, como os botes de resgate, as baleiras. Então, é isso. Também, às vezes, somos responsáveis pelos exercícios, como combate a incêndio, abandono de navio. Somos responsáveis pelo quarto de navegação. Então, nós navegamos o navio. Não é o comandante que navega, tá? São os oficiais não é o que GPS, navegam. Não é o GPS? Não, com certeza, tipo, o ato de navegar é o GPS junto com o piloto automático. Mas nós estamos lá observando se tudo está funcionando. Claro, óbvio. Né? Não dá para entregar 100%, né? Isso. Como um piloto de avião e o copiloto, né? Quem pilota, Sim, de fato, claro, seria o piloto automático. Mas, por exemplo, se alguma manobra se precisar fazer, né? Desviar de um navio, desviar de um barco de pesca, ou de qualquer coisa que venha aparecer, uma boia, nós estamos lá para fazer isso, para garantir que isso aconteça. No caso de uma emergência, por exemplo, se começar um incêndio no navio, a gente vai ter que ser avisado e a gente avisa o navio inteiro, por exemplo, tá pegando fogo em algum lugar. Então, assim, a gente está lá para isso. Além também de documentação, equipamentos do passadiço. Então, assim, são muitas responsabilidades. Mas no clássico seria a navegação e a segurança e salvatagem. Às vezes também um combate a incêndio, que seria dar manutenção para as válvulas, pintar a rede de incêndio, tirar ferrugem. Então, assim, isso é o bem clássico. Ver as validades dos extintores de incêndio. Às vezes isso fica com o segundo, às vezes isso fica com o primeiro, depende da empresa. Mas no clássico seria oficial o segundo responsável por isso. Mas hoje tem algumas flexibilizações. Todas as áreas estão passando por mudanças, né? E acredito que sempre ser para o melhor, apesar de vez em quando ficar um pouco sobrecarregado, mas aí você não precisa nem comentar. Mas interessante essa parte da plataforma. Quando você começou a falar, mas sim, agora algumas plataformas são navios adaptados, né? Então tem que ter um oficial de náutica ali também. Sim. Todo tipo de plataforma, tanto porque nós temos as fixas, que realmente estão fixadas no fundo do mar. Nós temos as submersíveis, que são aquelas que têm elas estão flutuando, elas têm até, você vê a parte posterior dela, como se fossem as patinhas, assim, né? Para quem é leigo, você vê que ela está flutuando ali.
aí a gente já vai ver um oficial de náutica com na função de controlador de lastro, que é justamente ele vai sempre estar ali monitorando o quanto de água vai ter para que a plataforma esteja estável nos tanques, nos espaços. Nas fixas não tem oficial de náutica, mas nas semi-submersíveis a gente vai ter, justamente com essa função de BCO, que a gente chama BCO, Ballast Control Operator. E nas NS, né, que são os navios sonda que são os drilling, que realmente perfuram um poço de petróleo, que você vai ver um navio com aquela torre tão comum treliçada da exploração de petróleo, você vai ter o DPO, que é o Dynamic Position Operator, que é o operador de posicionamento dinâmico. Entendi. Esse sistema é um sistema que deixa um navio parado no oceano, né? Não completamente parado, porque é impossível, mas ele vai calcular vento, corrente, o swell, que seria o tamanho, a onda, e vai deixar um navio ali num posicionamento dinâmico, numa coisa parada, porém dinamicamente, né? Ele vai ter a onda que vai passar por ele vai se deslocar, mas vai voltar para aquela posição pré-estabelecida. A gente vê isso nos navios sondas, a gente vê isso nos rebocadores, que são as embarcações menores que prestam apoio às plataformas, porque as plataformas não se sustentam sozinhas. A gente leva comida, a gente leva todos os equipamentos. Então, assim, a gente vai ver esse sistema também nesses rebocadores, que são embarcações menores. No Rio de Janeiro é muito fácil ver. Elas estão sempre ali na Baía de Guanabara fundeadas. E também nós temos o FPSO, que são aqueles grandes navios que estão no meio do oceano, recebendo esse petróleo bruto e armazenando nos tanques. Depois vai um outro navio e pega e traz para a terra. Então, assim, nas FPSOs a gente tem mais pode ser BCO, também pode ser como movimentação de carga também. Pessoa responsável por movimentar toda a carga de container que chega na FPSO. Então, assim, é um mundo muito vasto. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das funções de um mundo muito vasto. Eu tô achando maravilhoso, porque eu vou ter vários, como eu falei para o Renato, que é o nosso outro convidado, é tanta coisa que envolve, praticamente uma cidade, vamos dizer, né? Porque desde da máquina, da energia de produção, do deslocamento, de salvamento, alimentação, hospedagem, é tudo, né, que vocês precisam trabalhar ali em cima. E aí você me dando mais essa, né, das plataformas, que eu não tinha me ligado para isso. Não, realmente é uma coisa muito legal que você falando. Você trabalha, ou já trabalhou, e qual que é o seu ramo, né, essa coisa? É a parte de cabotagem ou é realmente a marítima? Eu fui estagiária no offshore, que a gente chama, né, que é essa indústria do óleo e gás. Então, minha primeira experiência a bordo foi num PSV, que a gente chama Platform Supply Vessel, que é uma embarcação de apoio à plataforma. Então, o que eu levava eram containers com comida, água potável, né? Eu levava equipamentos de mergulho, todo tipo de equipamento que vocês imaginarem que uma plataforma precisa para operar, para ser operacional, a gente levava, né? E em 28 dias a gente fazia 4 viagens. Então, assim, a gente recebe uma programação da contratada, pode ser Petrobras, pode ser Repsol, das empresas que são donas das plataformas, né? A gente recebe uma programação, recebe as plataformas que a gente tem que ir e recebe o que a gente deve entregar em cada plataforma e o que a gente deve receber de cada plataforma. Porque vocês imaginam que o espaço lá é ilimitado, então toda vez que a gente entrega containers, a gente recebe containers vazios, deixado por nós ou por outros, porque uma plataforma, ela necessita, eu acho que em média, desculpa, eu vou esquecer, mas vamos dizer que ela necessita de uns 10 barcos de apoio para ser operacional. Então, não tem só um barco fazendo isso, tem vários barcos ao mesmo tempo. Enquanto eu estou entregando aqui, hoje tem um lá entregando na P70. Então, assim, isso é muito dinâmico. Então, a gente recebe geralmente umas 4 plataformas para fazer numa viagem. Pode ser mais, pode ser menos. E aí a gente vai entregando e recolhendo, e volta para o porto, entrega os containers vazios para o porto.
e recebe mais containers cheios, entrega para outras plataformas ou para a mesma. Isso é muito variável. Depois eu saí, né, terminei meu estágio, e aí veio a crise econômica no país, a questão dos escândalos, e o nosso setor sentiu enormemente, como os outros também, né? Porque Nossa, eu era totalmente foi ligada capaz. ao óleo e gás, Sim. né? Exato. E aí o nosso setor sentiu enormemente. A empresa que eu fazia estágio, para você ter ideia, ela tinha 80 embarcações alugadas para a Petrobras prestando esse serviço. E quando eu saí, ela tinha 44. Então, assim, e os barcos foram perdendo contrato, então teve muita Com certeza. demissão. Você imagina, cada barco tem 2 tripulações de 15 pessoas. Então, foi muita gente demitida. E aí a gente passou por um período que não tinha vaga e eu fiquei 1 ano procurando emprego. E aí eu consegui voltar, mas voltei para o navio. Eu voltei para cabotagem mesmo, num graneleiro, onde a gente abastecia de sal no Rio Grande do Norte, lá na cidade de Areia Branca, onde tem um terminal de salineira no meio do mar. Você pode procurar aí Termisa, é um terminal de sal no Rio Grande do Norte, que eu acho que o estado do Rio Grande do Norte é o segundo no mundo em produção de sal. Sim. Aí a gente levava para Santos, descarregava em Santos, ia vazio até a Argentina, pegava trigo e trazia para Fortaleza o trigo para essas empresas que fazem biscoito, bem famosa. Uhum. Sim. Eu esqueci o nome. Então, eu fiquei fazendo essa rota durante 1 ano, né? Era então, isso. saía de Fortaleza... Desculpe, eu saía... Não sei de onde o original... Pode ser, depende de onde você começa, né? Eu posso falar que eu saía de Fortaleza, eu ia para o Rio Grande do Norte, para Areia Branca, ia para Santos e ia para Argentina, numa cidade chamada Bahia Blanca. Não, desculpa, não era Bahia Blanca. Rosário. Cidade muito famosa para quem gosta de futebol. Okay. Para quem gosta de futebol. Rosário. E abastecia de trigo. Depois eu ia para Fortaleza. Voltava. Aí eu ia para Areia Branca de novo. Era isso. Rosário, você chega a entrar no Rio da Plata ou não? Sim, a gente fica 2 dias navegando só no Rio da Plata. Com prático a bordo, de 6 em 6 horas eles trocam, né? Porque são eles, quando a gente está falando assim, navegação no interior, que a gente chama navegação interior, que são rios, a gente tem a assessoria de um prático que é especializado naquele canal. Então, eles ficam 2 dias com a gente, embarcam 2 práticos, trocando de turno de 6 em 6 horas. E a gente navega 2 dias no Rio da Plata e depois sai. Aí depois já atraca, depois carrega e sai. Em Belém chega a ter prático ou não precisa? Todos os portos têm prático. Todos para abordagem, os portos né? Tem, para atracação. Aí em Porto Alegre, acho que eu nunca fui em Porto Alegre de navio, tem a Lagoa dos Patos, né? Acho que tem que entrar. Você entra por Rio Grande e aí sobe até Porto Alegre. Isso, o prático acompanha o tempo todo. Que legal. E qual que é a grande diferença quando você vai para alto mar e cabotagem? Ou se não tem diferença? Só terminando que eu acho que a gente acabou. Eu saí do granel e fui pro gazeiro, né? Aí agora hoje eu trabalho no mercado de gás mesmo. E eu também fiz uma viagem de Singapura ao Brasil navegando, né? Foram 30 dias de navegação. E a diferença... navegar em alto mar é muito mais fácil. Porque, assim, não tem quase ninguém, o mar é muito grande. Tipo, são milhas e milhas que você não vê um navio. Você não vê um navio, você não vê nada. Então... E vocês utilizam normalmente rotas que é para ter navios, né? Não, na verdade, a rota, sim, claro. Por exemplo, se você vem de Singapura pelo Brasil, você vai traçar uma rota que vai ali cruzar o Pacífico, o Índico, você vai contornar o cabo, né, da Boa Esperança. Da Boa Esperança. E você vai vir... Mas, assim, tem muitas rotas possíveis nesse, né? Entendi. Então, assim, eu passei, tipo, a gente passa 5, 6, 7 dias sem ver nenhum navio. Então, assim, quando passa um navio, passa muito longe, passa mais ou menos, assim, 20 quilômetros de você. Na cabotagem, isso já não é tão verdade, você tem que estar atento, principalmente barco de pesca. É muita gente pescando. A região ali do Nordeste, Fortaleza, quando a gente sai, quando a gente chega, principalmente de madrugada, assim, 0 às 4,
É muito barco de pesca, você não tem noção. O mar fica iluminado, assim, porque é muito barco de pesca. Tem navios cruzando sempre, tem rotas mais próximas, então você tem que estar sempre ligado. Então, posso dizer que a diferença da cabotagem para o alto mar seria realmente o tráfego. O tráfego é mais intenso, muito mais Uhum. intenso. Chega a ter essa distância toda, como você falou, 30 dias, né, de Singapura para cá, chega a ter na cabotagem esse período todo, ou normalmente isso pode variar se você tem que parar em vários portos? Isso assim, se você sair de Fortaleza e direto, talvez demore para a Argentina, talvez demore uns 15 a 20 dias, né? Dependendo da velocidade do navio, se você for direto. Agora, se você for parando, demora, né? Vai demorando para chegar num Com certeza. porto 30 dias. Mas, geralmente, para uma navegação assim de 30 dias direto, geralmente a gente está cruzando o mar, indo para um outro país. Na cabotagem, assim, no mesmo país, essa é uma navegação muito longa Uhum. mesmo. Perfeito. Então tá dando um abraço para todo mundo que está aqui. Eu não estou conseguindo fazer essa saudação, porque a conversa aqui está ótima. Mas me chamou a atenção aqui, o José falando, sou cozinheiro recém-formado no CIR. O que é CIR? Esse é a nossa caderneta de inscrição e registro. É como se fosse o nosso passaporte marítimo. É lá que tem Que todas as legal. nossas informações, nossa foto. É lá que nós carimbamos nossos embarques, o navio que a gente embarcou, a quantidade de tempo que a gente ficou a bordo. Então, é isso que é a nossa CIR, é o nosso passaporte marítimo. Que legal. Pessoas que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade de fazer as perguntas. Normalmente eu dou essa primeira fase da nossa conversa para tentar caracterizar um pouquinho sobre a atividade em si, né, para depois eu entrar em outro assunto que eu acho mais legal de todo o processo. Maria, se a gente, continuando um pouquinho sobre isso, né, se a gente fosse praticamente colocar uma rotina para você desde quando você entra ou você acorda, como é que a gente poderia descrever isso? Bom, os oficiais de náutica, né, eles têm 3 horários possíveis de trabalho. Um trabalha de 0 às 4, o outro de 4 às 8, o outro de 8 às 12. Depois se repete. O de 0 às 4 vai para o 12 às 16. Aí é um quarto de navegação. São 4 horas de navegação por 8 horas de descanso. Né? Uhum. Então, assim, hoje eu trabalho no 8 às 12 e nos 20 às 24. Porque é um quarto de manhã e outro quarto à noite. Então, eu acordo, tomo banho, escovo o dente e tomo café. Pego o serviço, eu acordo assim, 7 horas, 6h30, 6h30, 7 horas. Aí faço que eu tenho as coisas normais de todo mundo. Sim. E vou pro passadiço se a gente estiver navegando, né? Assumo o meu serviço de 8 às 12. Aí eu vou checar os equipamentos de navegação, se eles estão realmente mostrando, se eles estão mostrando todos a mesma coisa, se eles estão mostrando aquilo que eu estou vendo, né? Tem uma passagem de serviço, a É um pessoa que checklist, né? estava. Completo. Uhum. Isso. A pessoa que estava de serviço vai me passar o que mais de importante aconteceu, né? Se a gente está com se a gente está com duas máquinas, ou só um motor ou 2 motores, quantos geradores estão. Então, assim, são checklists que a gente vai ver tudo. Aí a gente vai preenchendo o diário, a gente vai preenchendo as posições de hora em hora, né? Com a latitude e longitude, escreve o que aconteceu durante o quarto de serviço. Algumas coisas são padrões, a gente escreve todo dia. Peguei o serviço às 8 horas, quem é que está de serviço comigo? Geralmente tem um marinheiro de serviço com você. Caso você passe mal, tem alguém ali para pelo menos avisar Sim. o comandante, ó, desmaiou aqui, É vem, bom, entendeu? sempre é bom. Então, a gente escreve o nome do marinheiro, escreve que a gente pegou a observação do sol, porque às vezes a gente faz isso, pega o sextante, faz a marcação do sol, calcula a posição que a gente está. Isso é uma coisa que se faz, mas a gente hoje tem o GPS, mas ainda se faz, né? A gente também pega isso para corrigir a nossa bússola, que seria a bússola, né? A gente chama de agulha, mas é bússola o nome mais comum, para ver se ela não tem um erro, porque ela pode ter algum erro devido
devido a Um tantos grauzinho fatores, ali né? já vai fazer uma diferença brutal depois. Então, a gente faz esses cálculos e é isso. Presta atenção na navegação, né? Ver se não tem navio, ver se não tem nada. Outra possibilidade seria se o navio estivesse fundeado, né? Se o navio fundeado é um navio, assim, esperando vaga no porto. Você deve ver navios perto do porto aí que estão ali não estão atracados, estão esperando, né? Uma vaga. Que Estão isso com pode o ferro ocorrer em baixado. dias, né? Isso pode acontecer Isso, e vocês ficarem dias ali esperando, né? sim. Então, assim, o ferro lá baixado, né? O ferro é a âncora, gente. É porque, A âncora, a né? âncora, isso. A gente chama de ferro. Então, Porque é de ferro, né? Fazer o quê? gente, ninguém entende, mas isso já é uma questão de vocabulário marítimo brasileiro. A gente chama de ferro, mas o nome é âncora. Então a gente fica. Então, sempre assim, eu acordo, pego o serviço no fundeio. E aí o meu trabalho é realmente monitorar, né? Se não tem nenhum outro navio que, ou pelo vento, acabou que a âncora começou a gente chama de garrar, que ela está saindo do fundo, ele pode estar vindo para cima de mim. Então, é monitoramento, né? É um trabalho de monitoramento. Outra opção seria o navio atracado. Aí, no navio atracado, a gente está operando, né? A gente está descarregando ou carregando algum material. E aí, eu não estaria no passadiço, eu estaria no centro de controle de carga. E aí, geralmente, eu estaria cuidando, o segundo oficial de náutica, do lastro, mantendo a embarcação o mais trimada possível, que seria sem estar torta, né? Sem ter banda para um lado, banda para o outro, ou se não estiver muito adernada ou abicada. Então a gente está. Eu tô adorando esses nomes. A gente está controlando para que a embarcação não fique desestabilizada. Porque você tem, imagina, para facilitar você está tirando alguma coisa, você está tirando, ou você está tirando carga ou colocando carga. Aí você precisa colocar água, movimentar a água dentro dos tanques, ou então, por exemplo, se você está colocando uma carga, você está deixando o navio cada vez mais pesado, então você vai começar a remover a água dos tanques. Fazer Mas eu não posso tirar água de qualquer jeito. Eu tenho um plano, primeiro eu tiro de um tanque tal. Tudo isso é o imediato que decide. Uau, o imediato é o cara da carga. Ele é o cara da carga, né? Ele que é o responsável por tudo relacionado à carga. Então, essas são as possibilidades, né? 8 às 12. Aí, 12 horas eu vou almoçar. Tenho descanso até 1 da tarde. De 1 às 3 começa meu overtime, que seria a minha hora extra. Onde eu vou pro convés. Aí eu posso dar manutenção para as válvulas, tirar ferrugem de alguma coisa, pintar uma rede de incêndio, inspecionar extintor. Que aí eu vou fazer o trabalho de segurança e salvatagem. Aí eu vou inspecionar. Entendi. Dependendo do dia, eu vou inspecionar alguma coisa. Uma boia, um colete, uma rede de incêndio, um extintor de incêndio, uma roupa de bombeiro. Então, de 1 às 3. Aí, de 3 às 7h59, eu estaria, teoricamente, em descanso. Mas alguém pode me ligar para me perguntar alguma coisa. Pode ter milhões de reuniões de segurança. Pode ter também um exercício de combate a incêndio, abandono de navio. Isso acontece, geralmente, nesse horário, que seria de descanso. Mas não é. A realidade. Aí eu volto de 20 às 24 para uma daquelas 3 situações que eu te falei. Ou eu vou estar navegando, ou eu vou estar no fundeio, ou eu vou estar atracada. Então eu volto para ou monitoramento ou lastro. Então, entendi. Isso seria um dia normal de um oficial de náutica, de segundo oficial de náutica. Normal. Adorei essa finalização de normal. Maria, não é um trabalho assim que você aborda e você trabalha muito. Não vou romantizar. É pouco descanso para muito trabalho. São poucas horas de descanso mesmo, assim. Mas todo mundo é assim, de fato, né? Todo trabalho é assim. Todo mundo faz hora extra nas empresas que trabalham em terra. Então, é isso aí. É isso aí. E para quem defende, como está defendendo, é porque gosta da atividade, né? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante da minha profissão. Faz sentido. Que bom. Aqui, olha aqui o Eric. Aqui. E no dia do rush do bunker.
É isso aí. Que- Tem aqui o Armando, oficial de náutica no México, né? Falando sobre a conversa, saudações da Capitã Sarto. Agora tem que falar assim, Capitã Sarto. Ainda não, gente, calma, calma. Ainda sou segunda oficial de náutica, não sou capitã. Mas vai chegar lá, com certeza. Mas, Maria, é impressionante como tem tanta coisa, né? Você falando, me lembrei agora, né, de adoro essas coisas da Discover, né? Que era mega construções, o pessoal fazendo um transporte, era um documentário fazendo um transporte de um mega guindaste, que deve ter sido ali para a área de Singapura, que levou. Não, era a Coreia do Sul levando para os Emirados Árabes, alguma coisa ali, que era um mega guindaste gigantesco que ninguém queria fazer. E como colocar aquela coluna de ferro dentro de um navio, e o navio não podendo balançar centímetros, porque senão aquele guindaste poderia cair dentro do navio. Né? É impressionante. O cálculo, precisão e muito trabalho por trás. Com certeza. Ótimo. Então tá. Então, assim, eu acho que eu ainda não consegui falar o que eu queria ainda sobre a náutica, né, oficial de náutica. Eu acho que tem muita coisa, mas agora no outro papo a gente vai continuar. E só destacando, né, que o proa é de navio, tá? É uma paixão aqui que fica uma coisa muito louca. Mas, Maria, por gentileza, né, sendo uma natural de Belém, né, eu vou imaginar que a água está no seu sangue. Mas onde é que saiu esse desejo, né, por navegar, né, pela Marinha Mercante? Olha, Bruno, foi uma coisa que eu fui descobrindo, né? Porque às vezes a gente nasce com uma vontade, mas não sabe, tipo, dar nome para aquilo. Aí vai o Sim. tempo passando, a maturidade vem chegando e a gente consegue identificar. Mas eu sempre quis trabalhar embarcada. Isso sempre. Desde, assim, vamos dizer, dos 13 anos, eu queria trabalhar. E eu queria trabalhar com petróleo e gás, e era uma certeza absoluta que eu tinha. E eu fiz primeiro engenharia química, e porque eu achava que era uma forma mais fácil de eu trabalhar no mercado de óleo e gás. Eu queria trabalhar em Uhum. plataforma de petróleo, era o meu Sim. sonho. E aí eu fiz engenharia química, me formei, e quando eu tava assim, acho que eu estava já esperando a minha formatura. Eu encontrei com uma amiga minha na universidade, que ela fazia engenharia naval, né? E ela falou assim: você sabia que o Ciaba tá recrutando engenheiros para trabalhar embarcado? Eu falei: meu sonho, né? Meu sonho. E eu nunca tinha ouvido falar de Ciaba. Para quem não sabe, o Ciaba é a escola, né? O Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar, que é aqui em Belém, que forma as pessoas para a Marinha Mercante. Nós temos só duas escolas no Brasil inteiro que formam oficiais, né? Que é o Ciaba aqui em Belém e o Ciaga no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar de Ciaba e tá 30 minutos da minha casa. E aí eu fui pesquisar e comecei a ler o edital do concurso e eu pensei, e eu descobri que eu ia virar uma oficial de náutica, né? Uma piloto. E que Uhum. era aquilo que eu sempre quis, na verdade, mas eu não sabia que existia a profissão. O meu pai não Exatamente. é, geralmente quem faz, quem sabe, por ser uma coisa um pouco restrita e escondida, são pessoas que têm algum militar na família, que sabem que isso existe, ou filhos das próprias pessoas que são marítimas, Que são estão envolvidos, mercantes. né? Uhum. Isso, meu pai é engenheiro agrônomo, então meu pai sabia da existência do Ciaba, porque ele tem muitos amigos que são, mas ele nunca me falou. E também, tipo, Você também nunca perguntou? eu também não sabia que existia a profissão, né? Nunca me perguntei. E também na época do meu pai era uma coisa técnica, né? Formava técnicos, não formava com um ensino superior. E Sim. então, assim, e era um trabalho muito, 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 muito sacrificante, porque era um ano embarcado por um mês em casa. Então, assim, era uma coisa que não tinha mulher. Então, assim, a gente, quando ela me falou nessa conversa, eu fui atrás, eu falei assim, eu vou fazer. E aí eu passei na prova, fiz, mas e simplesmente me realizei. Não que todo dia eu ame, não é tão romântico assim, né? A gente gosta do que a gente faz, mas não é todo dia. Claro, né, que tem os momentos em que eu fico estressada, que eu fico. Mas assim, é realmente um grande amor pela profissão e pela Marinha Mercante. Com certeza. Que bom. Mas foi uma coisa que realmente o amor pelo mar, querer trabalhar embarcada, foi uma coisa que veio comigo mesmo, nasceu comigo.
Eu não tenho ninguém na Que família ótimo. que faz isso, sabe? Não, e é impressionante porque, tudo bem, Belém e Rio de Janeiro são cidades, né? E vamos pensar no estado em si. Tá certo que Pará é gigante demais. Mas que você tem barcos olhando. Você tem cidades que você vê barcos passando o dia inteiro e você vai imaginar, deve ter alguém pilotando aquela baita daquela. Mas se você pega no interior, Goiás, da onde eu passei um bom tempo também, você não vê. Então você nem pensa, imagina que você pode ver um dia trabalhar nisso. E por isso que eu acho que esse programa é muito legal, Com né? Para a gente levar certeza, esse tipo de divulgar. informação. Com Com certeza, certeza. isso é importantíssima. Talvez se eu tivesse tido acesso a um programa desse, eu teria feito direto. Assim, se eu soubesse que a profissão existisse, eu nunca teria feito engenharia química. Nunca. Sou muito grata à experiência de ter feito o Com curso, as certeza. pessoas que eu conheci, mas o que eu queria era ser oficial de náutica, com certeza. Uhum. Se a gente fosse resumir, tá? Como é que é a formação? Aulas técnicas, prática, não vou saber dizer, mas como é que seria essa formação dentro da SEABA? Então, existem duas formas de você se formar. Existe também a clássica e existe uma que apareceu no meio do caminho. Eu vou falar. A clássica é você fazer o ensino médio e fazer uma prova, né? A prova Uhum. geralmente é em julho, e aí você faz 3 anos de curso teórico no CIABA e no CIAGA. E essa forma clássica você faz o serviço militar obrigatório lá. Então você vai marchar, você vai ter celebrações militares, você vai ter várias coisas que eu não vou te dizer muito bem com propriedade, porque não foi esse o meu caminho. Mas eu sei que você cumpre o serviço militar obrigatório e lá dentro, né? Você tem até aula de tiro, coisas bem Você vai militares, seguir a assim. carreira, né? Aham. Sim. Por ser uma escola militar, mas que forma civil, você acaba sendo obrigado a servir, né? Mas depois você é liberado da Você questão da faz a opção patente de final. limitar. Aham. Você, Uhum. na verdade, não é uma opção. Você sabe que você não vai ser militar, você vai para a reserva, né? Você fica na reserva. E existe uma outra forma, porque antes dessa crise a gente teve um boom com Sim. offshore, com as plataformas, onde ficou faltando oficial no Brasil. E aí eles criaram uma forma de pegar engenheiros formados em algumas engenharias específicas e oferecer um ano teórico de curso. E aí foi isso que eu fiz, né? Formada em engenharia química, eu fiz a prova e fiz só um ano teórico de curso. As matérias são navegação, estabilidade, segurança e salvatagem, primeiros socorros, tudo que a gente precisa de um navio, né? As bases. Correto. E aí eu fiz esse um ano, depois de um ano de curso teórico, você precisa fazer 365 pelo CIABA ou 360 pelo CIAGA, dias embarcado, que é o estágio, que é a nossa praticagem. Mas não Isso é precisa hora? ser dias, mas isso não precisa ser desculpa, não precisa ser de uma vez só, tá? Você não precisa ficar um ano a bordo. Uhum. Aí a escala vai depender muito do tipo de empresa que você vai. Se você for para uma cabotagem, às vezes você pode ficar até 6 meses embarcado, ficar um mês em casa e depois voltar para mais 6 meses. No estágio, né? Você pode seguir a escala da empresa, 2 meses embarcado, 2 meses em casa. Se você for para o offshore, 28 embarcado, 28 em casa. Se você for para uma plataforma, 14 embarcado, 14 em casa. Então, essa é a formação de um oficial, né? Perfeito. Essa é a E no formação. final, no final você é obrigado a fazer esse estágio, né? Um estágio obrigatório, isso? Isso é obrigatório. É obrigatório. Ah, não falei uma coisa, por exemplo, no comum, né? Que seria você fazer ensino médio e entrar no normal, no convencional, você tem um ano de matérias básicas e dependendo da sua nota e da sua escolha, você escolhe náutica ou máquinas. Mas no meu caso, eu já escolhia antes. Eu escolhia no concurso o que eu queria fazer. O que realmente é uma coisa um pouquinho injusta, mas foi assim que foi feito. Foi a regra da época, né? Foi a regra da época. Porque, por exemplo, geralmente, mas não é sempre, náutica tem uma nota maior do que máquinas, que as pessoas dizem que náutica tem uma vida mais fácil, que não é verdade. Porque a gente trabalha com Depois eu vou serviço mais voltar você e o Renato ali para conversar. burocrático e tudo mais. O maquinista trabalha com muita manutenção.
Mas todo Sim, trabalho tem seu ônus e bônus. Então, assim, com certeza. geralmente, tem um pouquinho de nota mais alta. Então, as pessoas precisam tirar notas mais altas para aquelas vagas específicas para a náutica. Mas tem, às vezes, a pessoa mais inteligente que quer ser maquinista, então vai ser maquinista. Mas depois de um ano, ele escolhe ou é escolhido, né? É isso. Sim, Quem tem as ótimo. notas. É isso. Né? Tá, o pessoal fazendo referência aqui, o pessoal lá no México também. Muito obrigado pela referência aqui. Mas, Maria, aí no final, né, você já fez o estágio, né, você estava fazendo estágio naquele offshore, né, com a plataforma, Isso. e aí é a sua introdução ao mercado de trabalho. Esse é o seu Sim, pontapé. sim, quando a gente começa se familiarizando com tudo que o oficial de náutica vai ter que ser responsável a bordo, né? E aí a gente vai entendendo a responsabilidade do serviço. Que quando a gente está na escola, às vezes eu acho que a gente não tem mesmo a noção de quanto aquilo é uma responsabilidade, o que uma falha pode levar a um dano irreversível, tanto humano quanto na própria estrutura do navio. Então, assim, é ali que a gente vai tendo realmente os primeiros contatos com a indústria como um todo. Com certeza. Eu passei uma temporada ali na Baía de Sepetiba, né? E quando me falaram, nunca dava aquela importância. Tantos metros a onda. Para mim, Sim, isso aí era tantos metros, 1 metro a mais, 1 metro a fichinha, menos, não né? fazia diferença nenhuma, né? Aí quando eu fiquei sabendo o que eram os metros ali na Baía de Sepetiba, eu falei, meu Deus do céu, tem que ter atenção a muita coisa. Sepetiba é também a questão das ondas, né, do campeonato de surf, tem tudo lá, porque as ondas são realmente muito grandes lá. Sim, sim, e você imagine isso no meio do oceano, né? O Atlântico, o pessoal fala que é um baita no oceano para ser navegado, né? Diferente do Mas é um Pacífico. oceano bem calmo. O Atlântico Sul, principalmente, ele é um oceano muito tranquilo de se navegar, né? Legal. Diferente do Atlântico Norte, onde tem os furacões, né, ali mais ou menos em novembro, outubro, novembro, tem furacão. O Atlântico Norte tem muito tubarão branco. Então, é um oceano assim, né? A parte do Oceano Atlântico mais difícil. O Uau! Pacífico, né? O Pacífico, na verdade, o nome dele é Pacífico porque Fernão de Magalhães, que foi quem deu o nome para o oceano, ele navegou na linha do Equador. E realmente na linha do Equador o oceano é muito calmo. Mas o Pacífico não é Pacífico, nem um pouco. É quebradeira navegar lá. Que é a primeira vez. Oh, que coisa Uhum. boa. Que legal, que legal. Bom saber, né? Quem navega é outra coisa. Lá na prática é totalmente diferente do É, que a gente eu aprende ainda, nos livros. eu ainda não tive o privilégio de navegar no Pacífico, mas conheço outros oficiais que navegaram e lá bem complicado o tempo. É, O Eric também falando também sobre o trânsito, né? No Pacífico, no Atlântico Norte, provavelmente, né? Que ele deve esse estar aqui fazendo a é a referência. biblioteca da Marinha Mercante, Eric Saylor, sabe tudo, sabe tudo. O que eu não souber, Mas que pergunta para ele. bom! Muito bom ter convidados especiais na nossa live de hoje. Maria, vamos lá. Tem algumas atividades, né? Se a gente pega assim, a engenharia, né? Era tradicionalmente masculina. Mesmo dentro de algumas outras atividades, e aí vamos para dentro do navio, você tem que começar agora a separar para a mulher. Como é que foi essa introdução e hoje como é você, mulher? Quando eu comecei a te seguir, né, começou a aparecer fotos de várias mulheres. Eu estou imaginando como é que é isso e como é que a gente pode falar para as novas que estão chegando, vão para lá, sigam. O que você mostraria para elas nesse sentido? Olha, é um ambiente masculino predominantemente. Hoje, acho que no Brasil a gente tem 10% só de mulheres na Marinha Mercante e 90% de homens. Então, você vai trabalhar em muitos navios, em muitas plataformas. Plataformas nem tanto, mas, por exemplo, rebocadores offshore, que são essas embarcações menores que prestam Uhum. apoio. E navios, você vai trabalhar, muitas vezes sendo a única mulher a bordo. É um ambiente que tem um preconceito, e isso não pode ser negado. Há preconceito com as empresas que não contratam mulheres por inúmeros motivos.
Nós temos a questão de engravidez e isso não é vantajoso para as empresas, porque aí ela tem que te afastar por 1 ano e meio, no mínimo. Porque, por exemplo, uma oficial mercante ou marinheiras, porque a gente também tem mulheres marinheiras, a gente tem mulheres cozinheiras, taifeiras. Se ela ficar grávida, não é que nem terra, que ela pode continuar trabalhando até ter o bebê e ter os 6 meses de folga, né? De licença maternidade, desculpa. A partir do momento que ela descobre que ela está grávida, ela não pode mais embarcar. Então, ela vai ficar os 9 mais os 6 meses fora do mercado. E aí a empresa vai ter que contratar outra pessoa. Então, a empresa pensa assim, vou pagar 2 pessoas para fazer o serviço de uma. Então, muitas empresas já excluem as mulheres aí. Mas enquanto outras empresas excluem, umas empresas excluem, outras estão de portas abertas. Tipo, a empresa que eu trabalho contrata mais mulher do que homem. Tipo assim, gosta muito de trabalhar com mulher. Sim, correto. E então, assim, o ambiente masculino a bordo às vezes se torna bastante agressivo. Não questão de agressividade física, mas talvez uma pressão masculina, uma falta de acolhimento, sabe? Algumas pessoas são machistas e vão te dizer isso na tua cara, sem se importar, tá? Vão falar que mulher não devia estar a bordo, eu já ouvi algumas vezes. Vão falar que a gente não tem força para fazer o trabalho pesado. E aí a gente sempre rebate com argumentos que a gente não precisa de força, a gente precisa de inteligência para fazer qualquer trabalho, né? Hoje a gente tem talhas, que a gente tem carrinhos. Então, assim, tem pessoas também dispostas a ajudar a gente, como tem pessoas que não estão dispostas. Então, assim, é um ambiente extremamente desafiador para a mulher. Extremamente desafiador. Se você perguntar como eu comecei e como eu estou agora, posso te falar que eu comecei não sabendo me impor. E hoje eu sei muito bem me impor e dar os limites para todos os homens a bordo. Do comandante ao taifeiro, eu realmente sei dar os limites de tudo. Isso aí, eu acho que essa fica uma boa dica, né? Mas é uma questão assim que é engraçado como a criação da mulher é uma criação para ela ser doce, né? Para ela ser educada, para ela falar tudo que ela... Quando eu comecei, por exemplo, eu via que alguém estava passando dos limites, falando alguma coisa grosseira para mim, me testando, sendo irônico, e eu ou ficava calada, ou dava uma risada, ou, sabe, fingia que não era comigo. Isso porque, para mim, dar um recado falando com um tom um pouquinho mais direto era tão antinatural para mim, sabe? E eu fui aprendendo com o tempo isso. Eu fui aprendendo que se você deixa cruzando o limite, né, abusando do limite, só vai piorar. Então, eu acabei ficando, às vezes, omissa demais. E quando a coisa estourou, assim, uma falta de respeito, começou a ficar, assim, uma coisa muito feia. Então, eu descobri que o melhor momento para você dar o seu recado e impor é o primeiro momento. Então, eu não deixo para amanhã. Eu faço logo. Põe o seu cartão de visita ali. Mas isso é todo um processo. Se você conversar com outras pessoas da Marinha Mercante, elas vão ter um discurso bem, bem parecido com o meu. Começaram assim, né? E hoje sabem dar seu recado muito claramente. Que ótimo. Já temos ou já teve a oportunidade de uma comandante mulher? Nunca trabalhei com uma comandante mulher, queria muito, mas não trabalhei. Somos poucas comandantes, somos poucas imediatas também. Muito por escolha também da própria mulher, vale salientar que muitas mulheres não querem conseguir na carreira porque querem formar uma família e realmente fica muito complicado. Outras também por decisões de algumas empresas que não querem dar posições de comando para as mulheres. Tá? Existe isso também. Mas são empresas pontuais. Hoje a gente já vê as empresas dando muito mais oportunidade para as mulheres chegarem ao comando e a ser imediata, ou ser chefe de máquina, subchefe. Hoje tudo é possível. Mas tem alguns lugares que não será possível, infelizmente. Essa aí Mas são todas opções, principalmente aquela que se dedica à família, sabemos que é difícil essa conciliação, né? Sim, é uma questão de escolha e ninguém está aqui no âmbito para julgar. Mas, assim, tem mulheres que conseguem embarcar e ter uma família
tem um background em casa, tem alguém que faz às vezes o marido trabalha em terra. Conheço uma comandante de navio que ela tem uma filha, o marido trabalha em terra e tudo se acertou muito bem. Algumas mulheres optam por parar, por fazer uma mudança na carreira, continuar trabalhando correlacionada na área, mas no escritório. Então, assim, existe um leque enorme de opções para a mulher, tanto se ela decide ter uma família, tanto que quando ela decide não formar uma família com filhos. Às vezes só casam, às vezes não casam. Então, assim, tem várias coisas. E tudo é possível. Tudo é possível. Tem mulher que é mãe solteira, tem filho e continua embarcando. Então, tem tudo. Com certeza, que maravilha. Como em toda profissão, né? Tem as suas dificuldades, mas as nossas guerreiras estão lá. Sim, com certeza. Uma das nossas telespectadoras e assíduas aqui, Mônica, perguntando quais são as maiores dificuldades da profissão que a gente poderia destacar. Olha, muita gente vai dizer para vocês que a maior dificuldade é o confinamento, né? É a distância da família, é não estar com a família em datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário. Para mim, eu amo minha família, amo meu pai, minha mãe, minha irmã, não tenho marido, não tenho filhos ainda. Mas assim, eles sempre foram muito conscientes em relação à minha profissão. Então essa para mim não é a parte mais difícil. A parte mais difícil para mim realmente é a pressão a bordo. É um trabalho que a gente faz sob pressão. É um trabalho que toda hora tá chegando assim novas demandas. Você termina um serviço, já no meio já tá começando outro. E talvez para mim, na verdade, o mais difícil da profissão seja quando eu estou 60 dias a bordo, eu trabalho todos os dias, sem descanso. Isso é exaustivo emocionalmente. Para mim, é o mais difícil. Por exemplo, eu estou 60 dias a bordo, eu não vou ter um domingo para desligar daquilo. Não vou. Eu vou trabalhar de domingo a domingo, de 8 às 12, de 20 às 24, e até o sábado eu vou fazer hora extra de 1 às 3. Então, vai ficando muito, muito puxado. Muito puxado. E eu vou ficando exausta com o passar do embarque. Então, essa é, para Maria Sarto, a parte mais difícil do trabalho. Com certeza. E você não tem como escapar, né? Você está confinada, ou você olha para todos os lados, é uma imensidão de um mar. Eu tive uma oportunidade de um cruzeiro e eu olhei a escotilha em um certo momento e falei, meu Deus, aonde eu estou? Ou seja, eu não estou em lugar nenhum, porque eu não tenho referência, né, da localidade. Não e como tem. é que é ficar 60, 30 dias olhando e não ver nada? Além daquele pessoal dentro de barco. A minha viagem para Singapura, que foi realmente mais ou menos isso, né? 30 dias só vendo o mar. Mas aí a gente parou nas Ilhas Maurício, que teve até o acidente. Agora ficou até famoso, né? Teve um acidente com um petroleiro lá. A gente parou nas Ilhas Maurício, mas não atracou. A gente só recebeu comida, foi um reabastecimento. Então deu para ver as Ilhas Maurício, assim, mais um pouquinho. E teve também uma parada na cidade do Cabo, na África do Sul, também para a mesma coisa. Foi difícil, é claro que é difícil. Você ficar 30 dias confinado, trabalhando todos os dias, 10 horas por dia no mínimo, né? E tem dia que o estresse vai e acaba com o teu humor, sabe? Tem dia que você não quer falar com ninguém, porque você tá muito estressado. E é isso, tem que lidar, né, com a realidade. A gente escolheu o trabalho, a gente sabia mais ou menos como seria. Mas depois passa, e aí outros dias são mais fáceis, outros dias são mais difíceis. Mas aqui no Brasil, você navegando aqui na costa do Brasil, você dificilmente vai ficar 30 dias só vendo o mar. Você vai ficar 1, 2, 3 dias, aí você vai atracar num porto. Aí, quando não estava na pandemia, claro, você ia, conhecia a cidade, dava uma volta no shopping. Então, assim, esse é um lado muito bom também, né? Você faz turismo. Com certeza, que é o que as pessoas mais gostam, né? Tanto o pessoal da aérea, como agora a naval, como você está dizendo, essa oportunidade de conhecer vários locais, vários portos, né? Várias culturas. E não vai mudar muito, acho que dentro da Marinha, dentro do ambiente de embarque, você tem várias
vários povos, várias nações ali trabalhando junto com você. Sim, hoje eu trabalho Aqui com... mesmo nas conversas eu já vi aqui árabe, mexicano e outras coisas mais. Hoje eu trabalho em tripulação mista, então eu trabalho com os noruegueses e filipinos, né? Mas já trabalhei com os croatas, russos, mexicanos, já trabalhei com mexicanos, americanos. Então, assim, é uma pequena sociedade. A gente forma uma pequena sociedade dentro do navio. Que ótimo. Por curiosidade, e assim, para a gente já indo para os finalmente, já passou por algum aperto em termos de tempestade, alguma coisa em alto mar? Não, e é uma decepção grande que eu tenho. Eu queria muito ter essa experiência para contar, sabe? Por exemplo, vou falar do Cabo da Boa Esperança, né? Que é ali na África do Sul. Um cabo famosíssimo por ter um clima tempestuoso, sabe? Você pode ver pelas grandes navegações, às vezes, os Lusíadas, né? Que a gente estuda tanto na escola, de literatura. Justamente ele fala lá dessa passagem dos portugueses para chegar nas Índias. Então ali afundou muito o navio na época das grandes navegações. E quando eu passei pelo Cabo da Boa Esperança, estava calmo. Eu fiquei tão frustrada com isso. Eu falei, isso aqui arrebenta, todo mundo fala. Quando eu passei pelo Cabo da Boa Esperança, eu pensei que o navio ia afundar. E quando eu passei, estava calmo. Mas eu tenho, assim, uma situação... Não, Bruno, isso eu queria ver o mar quebrando mesmo. Aí, eu tenho uma situação que foi, acho que a situação talvez mais tensa para mim, né? A gente estava passando pelo Rio Grande do Sul, indo para Argentina, e aí veio um nevoeiro, né? E o nevoeiro, tipo, não deixou eu ver nada. Nada, acabou, tipo, eu não via um navio. Eu só via realmente o navio com o radar. O radar que mostrava para mim se vinha algum navio, se vinha algum barco de pesca na minha direção. E isso foi bem tenso. Eu tava no 0 às 4, então era umas 3h50 da manhã. Isso. E você só tem o equipamento mesmo, você não consegue ver nada. Você não vê a proa do navio, você não vê o navio, você não vê. Você só vê aquela coisa branca. E o radar que vai te auxiliar. E eu tava assim, focada no radar, eu não olhava para mais nada. E aí, bem fraquinho assim, apareceu um alvo no radar, que era um navio de pesca, que tava bem na minha proa. E aí eu desviei, né? E depois eu fui observando com o binóculo. Quando eu cheguei bem mais perto, eu consegui ver a luz piscando do barco de pesca. Então, assim, foi um momento mais tenso se não fosse o radar. Claro, todos os navios hoje têm radar, né? E faz muitos anos que tem radar. Mas, com certeza, foi um... se não fosse o radar, teria que ter o apito, né? A gente ia fazer o apito para avisar. Assim, fazer esse controle todo, passar para a situação realmente. Mas isso é uma coisa muito antiga, o apito, por mais que ainda exista a regra, mas é muito antigo ficar, né? Mas, assim, foi tenso, porque você não enxerga nada e você fica com receio de aparecer um navio, de aparecer um barco de pesca na sua rota e acontecer um acidente. Então, com certeza, esse foi o momento mais tenso até hoje de oficial de náutica que eu tive. Eu te perguntei isso porque eu falei, né? Eu tive uma experiência no cruzeiro no qual a gente voltava da Argentina de Buenos Aires até o Rio de Janeiro, se não me engano. E realmente aqui nessa região aqui a gente pegou um ciclone extratropical e o barco praticamente, o cruzeiro, né, praticamente ficava inclinado. Era a minha sensação. Eu tinha que andar segurando. Eu falei, não é possível. Se eu fico com isso aqui mais de 2, 3 horas, eu vou pirar. Graças a Deus, logo depois voltou. Agora, imagine isso várias vezes durante o dia, durante o mês, durante o ano, trabalho, né? E para vocês deve ser uma coisa bem normal, assim, em termos de adversidades. Sim, sim. A questão do balanço de o navio ficar com um pouco de banda, isso é uma coisa que acontece, né? Mas a banda é um pouco passageira, mas pode acontecer de uma forma ficar um pouco permanente durante a viagem, se tiver algum problema. Mas esse balanço é normal. Às vezes, quando tá muito ruim, nem adianta arrumar o camarote, porque vai tudo cair no chão. Então, tu deixa o tempo melhorar, as coisas ficam no chão mesmo,
E é assim, porque é arrumar para depois tu voltar a cair tudo. Voltar a cair tudo. Maria, como eu te falei, eu sabia que a gente ia estourar o tempo. Você, Não por tem problema. favor, vamos Não, abrir não de tem problema. novo, só para finalizar? Com certeza, sem problema Então tá. nenhum. Ele está me contando aqui 20 segundos. Eu vou fechar agora, gente, tá? Mas eu vou abrir em seguida para a gente ir já para o final, para mais uns 15 minutinhos no máximo aqui, tá bom? Tá bom, gente? Só segurei. Fui. Tchau, tchau.